Última matéria de hoje, dessa vez é da Variety com os irmãos Duffer, criadores da série Stranger Things. Lembrando que aqui no meu perfil já tem outras duas matérias, tá na mesma playlist que esse vídeo tá salvo. A matéria começa da seguinte maneira: entrevista com spoilers do final de Stranger Things. Irmãos Duffer falam sobre se Eleven está viva, o debate sobre quem matou, spoiler, e por que a pedra da maleta é fundamental para o spin-off. Vocês deixaram claro que sabiam havia muito tempo que a cena final seria aquela campanha de D&D com as crianças, que agora são jovens adultos. Mas quanto dessa cena vocês já sabiam com muita antecedência? Por exemplo, vocês já sabiam que a Eleven não estaria lá? E que a Max estaria? Explica isso pra mim, por favor. Matt disse o seguinte: inicialmente, quando tivemos essa ideia há muito tempo, era simplesmente as crianças entre aspas, jogando uma última partida de D&D, guardando seus livros e subindo as escadas. E o Mike iria fechar a porta, fechando simbolicamente a porta da infância. Essa era a ideia. Quando introduzimos a Holly, e esse foi um dos motivos pelos quais ficamos tão interessados em trazer a Holly, as amigas dela e o Derek para a série, foi para poder ter um momento de passagem de bastão, para conseguir recapturar a primeira temporada. Isso permite que Mike reflita sobre a própria infância e fique feliz ao ver que sua irmã e os amigos dela vão ter uma experiência mágica ou aventuras como a que eles tiveram. Esperamos que não tão traumáticas. Matt ainda disse: mas, como Dustin disse, houve muita coisa boa em meio a muita coisa ruim. Isso os transformou de maneiras muito significativas. Então, Ross disse assim: a Eleven nunca estaria lá. Foi bem no início do processo da escrita dessa temporada que descobrimos exatamente como contar essa história e chegamos ao momento de eu acredito. E quando chegamos ao eu acredito, isso meio que destravou tudo. Isso aconteceu nas primeiras semanas da sala de roteirista, porque começamos pelo fim naquela cena do porão e queríamos garantir que ela chegasse a um ponto que sentíssemos ser o final certo para a série. E então construímos a temporada inteira até aquele momento. O Matt então disse assim: eu também adoro a ideia de que o final original de ET seria eles voltando a jogar D&D. Então gosto muito da ideia de fazer isso. Falando sobre o final da Eleven e a ambiguidade em torno dela estar viva ou não, vocês podem comentar quando tiveram essa ideia e por que quiseram fazer assim? Ross então disse o seguinte: algumas coisas. A Eleven representa de muitas maneiras a magia da infância e sabíamos que, para que nossos personagens pudessem crescer, a magia precisava deixar Hawkins. Nunca existiu uma versão que escrevemos que fosse a Eleven naquele porão. Nunca seria algo tão simples ou tão fácil. A ideia era encontrar uma forma de criar um final que não fosse simples, mas que também fosse agridoce e que tivesse esperança. Matt disse o seguinte: falando na Eleven, a Millie não para de ligar por FaceTime, interrompendo o Zoom. A pessoa que estava entrevistando então disse assim: agora? E ele falou: é. E a Millie, se você não atende, ela continua ligando sem parar. O Matt continuou dizendo assim: são duas frentes. O Ross está falando do ponto de vista temático, da magia da infância. E depois existe um elemento da história, que é a escolha da Eleven no fim das contas. Isso foi um debate enorme. Ela está ligando de novo. Desculpa, Kate. Na verdade, fiquei curioso para saber o que ela está dizendo. Todo mundo está muito emocionado. A Kate então disse assim: ela está tipo, gente, estou viva. Matt então continuou, abre aspas, estou viva, gente. Não, ela está muito emocionada. Todo mundo está muito emocionado. E ninguém está aqui em Los Angeles. Então, ainda não conseguimos ver ninguém depois que foi exibido. Desculpa mesmo. Matt então continuou assim: eu sei o que eu ia dizer, do ponto de vista da personagem e não do ponto de vista temático. Tivemos muitos debates nas salas de roteiristas sobre o que faríamos com a Eleven. Então, tentamos expressar na tela tudo o que estávamos discutindo na sala. Por isso, o discurso do Hopper para Eleven verbaliza o que muitas pessoas na sala estavam dizendo. E o que a Callie dizia a ela verbaliza o outro lado do argumento. A pergunta era: qual dessas escolhas a Eleven vai fazer? E se você, assim como o Mike e os outros, escolhe acreditar que ela está viva em algum lugar, então ela escolheu algo no meio do caminho. Mas, de qualquer forma, é um ato completamente altruísta e heróico da parte da Eleven. Quero dizer, você vê todas aquelas mulheres grávidas, quantas crianças potencialmente vão nascer usando o sangue dela. Como esse ciclo poderia continuar e quantas outras crianças passariam pelo que ela passou. E ela faz questão absoluta de garantir que isso nunca mais aconteça.
O entrevistador então diz o seguinte: uma discussão online nessa manhã é se o Mike inventou tudo ou se Eleven realmente contou a ele qual era o plano. Ou ainda se durante a formatura Mike percebeu que a Eleven nunca poderia ter ido do caminhão até o portal por conta da kryptonita. Então, aquela não seria realmente ela, mas uma projeção. Comentem. A única coisa que eu vou desmentir é que a Eleven não se comunica com o Mike de forma alguma. Mas o que você disse no final, sim, na formatura, ele ouve os alto-falantes distorcendo, porque o diretor está muito bravo. E isso faz com que ele perceba que havia kryptonita ali. Então, como ela poderia ter chegado até o portal? E mais do que isso, como ela poderia ter usado os poderes para levá-lo ao vazio? Ele ainda continuou dizendo, mas existem muitas outras perguntas. A Kali poderia realmente ter feito isso? Ela poderia estar viva? Gostamos do fato de isso ficar a cargo do público. Obviamente, mostramos o que os personagens escolhem acreditar. O entrevistador então disse assim: quando vocês decidiram trazer a Kali de volta, vocês imaginavam que ela poderia ajudar a Eleven com um possível truque no final? E ela estaria viva tempo suficiente para fazer isso? Eles então responderam. Na verdade, o Matt respondeu primeiro. Bom, essa é a questão. Queríamos trazê-la de volta por muitos motivos. Queríamos que aquela história tivesse existido por uma razão. Estávamos há um tempo procurando uma forma e um motivo para trazer ela de volta. E encontramos isso esse ano. Matt ainda continuou dizendo, mas não foi apenas por conta da habilidade dela de projetar ou criar ilusões. A outra parte é que o Hopper e o Mike são muito próximos de Eleven. O Mike não quero chamá-lo de ingênuo, mas um pouco, ele é um sonhador e um otimista. Eu sei que muita gente ficou frustrada com o que a Kali dizia a Eleven. E eu entendo isso. Mas o que ela dizia era correto de muitas maneiras e precisávamos de alguém que desse voz a isso. A realidade sombria do que potencialmente existe do outro lado. Esses foram dois dos principais motivos para trazê-la de volta ao grupo. O entrevistador então disse assim, vamos supor que a Eleven ainda esteja viva. Porque isso combina mais com o espírito de Stranger Things. Ela poderia algum dia se revelar novamente para os amigos e família? O Ross então disse assim, se ela estivesse viva, do jeito que eu vejo, não. Qualquer contato colocaria ela novamente em evidência e poderia reiniciar o ciclo. Então, na história que o Mike está contando, não acho que ele enxergue uma versão em que eles se reconectem. A entrevistadora então disse o seguinte, percebi que esse é um fandom que nos últimos 1 ou 2 meses não gosta muito de ambiguidade. Como vocês se sentem em relação aos fãs que ficaram chateados por não haver mais clareza sobre a Eleven? O Matt disse o seguinte, muita gente ficou chateada com isso? Eu realmente não sei. O entrevistador então disse assim, quero dizer, depois do volume 2 tinha gente que não entendeu que o Jonathan e a Nancy terminaram. E eu fiquei tipo, o que vocês estão assistindo? O Matt então disse assim, isso foi claramente pensado para ser ambíguo, certo? No caso da Eleven, no fim das contas, a história é contada do ponto de vista do Mike e dos amigos dele. E eles não sabem, e o público também não pode saber. Se você soubesse que ela está por aí, que ela existe, ela estaria em grande risco. Então, achamos que havia algo muito legal em não ter certeza, em ver nossos personagens escolherem acreditar. Achamos isso mais poderoso do que fornecer uma resposta definitiva de um jeito ou de outro. E eu gosto do fato de que o público está no lugar do Mike, da Max, do Lucas e do Dustin, no sentido de poder escolher acreditar ou não. Quero dizer, definitivamente eu estou vendo a maioria escolher acreditar e ficar do lado das crianças. A entrevistadora então disse assim, eu fico do lado das crianças. Vocês podem falar sobre a batalha final entre o Devorador de Mentes, o Vecna e os nossos heróis? E sobre como vocês quiseram encenar especificamente esse confronto? O Ross então disse o seguinte, originalmente iríamos para o Novo México para filmar, mas logisticamente isso se tornou impossível à medida que avançávamos para o final. Acabamos filmando em uma pedreira meio abandonada em Atlanta. Mas, obviamente, a WETA, que tem alguns dos melhores artistas de efeitos visuais do mundo, fez um trabalho incrível. Principalmente, o que precisávamos era de um campo de batalha gigantesco para esse monstro. Acho que não percebemos totalmente o quão grande ele era até construirmos os cenários internos. E aí pensamos, bom, se esse é o tamanho do interior, qual é o tamanho do exterior? O Matt Duffer então disse o seguinte, estávamos pensando em D&D, eu estava jogando, eu não sei falar o nome desse jogo, eu vou falar do jeito que eu acho que é, Baldur's Gate eu sei, 3 na época. Sentimos que era muito importante que a única forma de derrotá-lo fosse com um grupo inteiro trabalhando juntos.
Todos já tinham se resolvido completamente, seja por meio de autoaceitação ou por terem solucionado seus diversos conflitos, e chegavam a essa batalha final totalmente preparados. Eles são o time definitivo. É o grupo inteiro trabalhando junto para derrotar essa coisa. E cada um deles tem suas habilidades individuais, certo? E aí eu volto a D&D e há algo também com o jogo que ele estava jogando. Porque é assim que você derrota esses monstros que parecem, de outra forma, imparáveis. Muitas referências a videogame foram aplicadas nessa batalha final. Kate então diz o seguinte: a Eleven obviamente é a opção nuclear, mas Will ajuda muito quando ela está em desvantagem. Quando vocês decidiram essa parte? E o Matt respondeu: bom, sabíamos que Will obviamente teria um papel importante. A questão era, quem daria o golpe final? Seria o Will ou a Eleven? Então tentamos encontrar uma forma em que, na verdade, fossem os dois. A Eleven não arremessa contra os espinhos, mas é o Will quem torna isso possível. Ele o enfraquece, arranca o braço esquerdo dele, dando a Eleven aquela oportunidade final. Will sempre seria uma peça-chave para derrotar o Vecna. Sem o Will, isso não teria acontecido. A entrevistadora disse, e a Joyce decapita o Vecna. Como vocês chegaram a esse momento? E o Ross respondeu assim, na sala de roteiristas, lembro que passamos por quem dá o golpe final. Funcionava com todos de certa forma, então fomos testando. E se fosse o Steve? E se fosse o Dustin? E finalmente quando chegamos e se fosse a Joyce? Pareceu certo por muitos motivos. Ela é meio que a mãe desse grupo, a protetora. E também nunca tínhamos visto ela acertar nada com aquele machado, então pareceu uma forma extremamente satisfatória de dar o golpe final no Vecna. Mas foi realmente uma edição que, enquanto trabalhávamos na cena, surgiram os primeiros flashbacks dela se lembrando do Bob e acumulando aquela raiva. Pareceu certo que não fosse apenas um momento de foda-se isso. Era também, de certa forma, um momento catártico para os personagens, que estavam empurgando todo o trauma causado por esse mal. Não é só um momento de levantar e aplaudir, é lembrar que esse mal causou muita dor neles. Matt então disse assim, eu lembro de trabalhar com o nosso editor e nosso compositor e dizer, vamos fazer essa ser a decapitação mais emocionante da história. Esse era o objetivo. A Kate então disse, ela está claro decapitando o garoto que ela escalou para Oklahoma. E ele, acho que sim. Depois a entrevistadora disse, houve alguma cena nos 18 meses após a 4ª temporada em que Hopper e a Joyce percebem que ele, também conhecido como Vecna, era o garoto com quem eles estudaram no ensino médio? Ross então disse, sim, com certeza de que houve. Tivemos que andar numa linha bem delicada com a peça. Não queríamos frustrar o público porque uma grande parte da audiência não conseguiu vê-la. Fazer com que eles começassem a falar sobre isso poderia ser confuso para quem não assistiu a peça, mas tenho certeza de que eles tiveram essa conversa. Matt então disse assim, nós realmente precisávamos que a temporada final fosse exatamente como teria sido sem a peça. A peça é a história de fundo do Henry, depois que ele é infectado pelo Devorador de Mentes. Mas a temporada se desenrolaria dessa forma de qualquer maneira. Aí a entrevistadora Kate disse assim, o Devorador de Mentes é o verdadeiro mal, algo sobre o qual falamos na nossa análise pós-volume 1. Mas, se vocês tivessem que definir o que é aquela pedra dentro da maleta, como a descreveriam? O Matt então disse, como descrever isso? O que é isso? Vou ser meio vago aqui, Kate, porque vou dizer que isso é... Posso dizer isso, Ross? Porque é difícil não dizer. Ela então disse, coisa de spin-off? E ele respondeu, coisa de spin-off, sim. Você nos encurralou, que irritante. Mas eu quero explicar, só porque as expectativas das pessoas acabam indo para certos lados, o spin-off vai se aprofundar nisso e explicar isso, e vocês vão entender. Mas é uma mitologia completamente diferente. Então, não é uma exploração profunda do Devorador de Mentes, nem nada desse tipo. É algo muito fresco, muito novo, mas sim, vai responder algumas pontas soltas que ainda ficaram. Ela disse, em que pé está o spin-off? E o Ross respondeu, vamos voltar a trabalhar nele na segunda-feira. Temos trabalhado nele de forma intermitente. Vamos tirar alguns dias de folga. Ela disse, na segunda-feira, Matt Duffer então falou assim, você não entende, a minha parte favorita da série é trabalhar nela, não é lançá-la. Isso é só estressante, independentemente de como a recepção seja quando ela é lançada. Talvez seja a parte que eu menos gosto do processo. Eu gosto da parte criativa, gosto de fazer. Então, estamos realmente empolgados e é muito empolgante trabalhar com uma folha em branco, personagens completamente novos, uma cidade nova, um mundo novo, uma mitologia nova. E aí ela disse, e sem personagens em comum?
Matt então respondeu, isso mesmo, exatamente, nenhum personagem em comum. Aí ela disse o seguinte, queria perguntar sobre o que está acontecendo a respeito do episódio The Bridge, que parece ser um ataque coordenado de pessoas que não gostaram da cena de saída do armário do Will. Agora, esse é o episódio com a pior avaliação da história da série. Vocês podem falar sobre por que sempre foi importante para vocês associar Will ser gay, no caso, aos poderes dele? Mas então disse o seguinte, a cena da saída de armário do Will é algo que estávamos construindo há 9 anos. Foi uma cena muito importante para nós e uma cena muito importante para o Noah, não apenas do ponto de vista temático, mas também narrativo. Essa série sempre foi sobre nossos personagens superando o mal. E para superar esse mal, o Vecna de muitas formas representa todos os pensamentos sombrios e o mal da sociedade. E para nossos personagens vencerem isso, tudo passa por abraçarem quem eles são. E também por abraçarem uns aos outros e se unirem. Matt então disse assim, isso mesmo, foi o passo final na jornada do Will. E o Will é, em muitos sentidos, a chave para derrotar o Vecna. No volume 1 é muito sobre a autoaceitação, certo? Esse é basicamente o primeiro passo. Então, o segundo passo é o Will conversando com a Robin. É algo que ele quer fazer. Ele está tentando descobrir como se assumir. E ele sabe que precisa fazer isso, que esse é o passo final para ele. E ele encontra a coragem para fazer isso. E isso é realmente o maior vai se fuder possível para o Vecna. Essa era a intenção. Kate então perguntou o seguinte, e eu amei essa pergunta dela. E vocês estavam preparados para uma campanha homofóbica como essa? Matt disse, não, quer dizer, não. Essa é a verdade honesta, porque como o Ross disse, isso é algo que vínhamos construindo há muito tempo. Eu sempre digo, Ross e eu somos muitas coisas, mas sutis não é uma delas. Ross então falou assim, estamos orgulhosos do episódio, orgulhosos da cena e orgulhosos do Noah, que entregou uma atuação muito corajosa e extremamente vulnerável. Matt então disse assim, acho que onde o Ross e eu fomos mais cuidadosos foi com o Noah, porque isso tocou muito perto da realidade dele. Nosso objetivo era garantir que ele estivesse confortável e feliz com a cena. E quando ele ficou, nós ficamos tranquilos. Tenho trocado muitas mensagens com ele, especialmente depois dessa cena e esse episódio, depois que essa cena e esse episódio foram ao ar. E ele está num lugar muito bom. Ele está muito orgulhoso da cena e nós também estamos. O entrevistador então disse assim, ele deveria estar e vocês também. Tenho outra pergunta nessa linha. Existe uma teoria conspiratória circulando de que o volume 2 teria sido, e eu estou fazendo aspas com os dedos, caso vocês não estejam me vendo, adulterado. Que cenas teriam sido cortadas, incluindo Eleven e Mike indo para o Camazotes resgatar o Will, e uma cena individual entre Will e Mike. Vocês já viram esse documento do Google? O Matt disse, alguém nos mandou, sim. Obviamente, isso não é real. E ela disse, vocês viram a petição do Charge.org com mais de 370 mil assinaturas pedindo a liberação das cenas? O Ross disse, não vi isso, não acho que exista uma única cena cortada em toda a temporada. Matt então disse assim, a série cresceu de uma forma tão gigantesca, online há simplesmente muita desinformação, muita mesmo. Poderíamos ficar aqui por horas tentando rebater coisas que não são verdades, mas, no fim das contas, esperamos que o trabalho fale por si só. E que essa seja a série que eu e o Ross queríamos fazer. A Netflix foi e sempre foi incrível. Quero dizer, não houve nenhuma interferência ou direcionamento por parte deles. Eles realmente confiam em nós e isso é verdade desde a primeira temporada. Nunca mudou, mesmo com o crescimento da série e do público. E ela disse assim, para encerrar, eu sei, mas vi que vocês estiveram no Americana ontem à noite. Vocês realmente sentaram e assistiram? E como foi? Ross então disse, foi incrível. A gente quase nunca tem essa experiência. As estreias são uma coisa, mas normalmente são amigos e equipe. Então, sentar ali com fãs de verdade, todo mundo usando camiseta, coisas da série, ouvir as reações em tempo real, seja aplausos, risadas ou choro, foi uma experiência inacreditável. Foi realmente muito especial. Deixa aqui pra mim nos comentários o que vocês acharam dessa mega entrevista gigantesca com os criadores da série Stranger Things. Espero muito que vocês tenham gostado. Como sempre, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, repostar, salvar esse vídeo e me seguir. Beijo!